Podeis assentar um momento, queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Amém. Semana da Páscoa. Nós cristãos, os cristãos da face da terra, eles comemoram esse dia. Um dia muito importante no cristianismo. É o dia que nós nos lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Que bom que você veio hoje para a casa do Senhor para se alegrar, para agradecer ao Senhor pela morte dele na cruz do Calvário. É o período que os cristãos e os judeus comemoram a Páscoa. Claro que as finalidades são diferentes de judeu e cristão no dia de hoje. E é bom nós termos isso no nosso coração. A Páscoa não é só chocolate não, irmãos. Amém? A Páscoa tem que ser um período de muita reverência diante daquele que se esforçou, se entregou a si mesmo e morreu por mim e por você, para nos livrar do inferno, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então nós precisamos relembrar muito isso. Não importa se você comeu peixe, se você comeu carne, mas você tem que se lembrar muito mais nesse dia. Nós lembramos sempre. Nós não podemos ter a desculpa de dizer, não, a Páscoa para mim é todo dia, mas todo dia você não tem um sentimento de Páscoa. Mas nesse dia especial nós temos que ter esse sentimento. Guardar essa festa, essa comemoração, assim como os judeus eles guardam. Das 7 festas importantes para o judeu, uma é a Páscoa, que ele celebra não a ressurreição, não a morte e ressurreição de Jesus, mas ele celebra o dia que Deus o libertou do Egito. Amém, querido? E é uma festa muito grande nas famílias judaicas. Essa semana eu tive ali pelo centro da cidade na quinta-feira. Em frente a um prédio havia um grupo de homens bebendo, né? E outros homens idosos, assim como o pastor Pablo, como o Robson, já homens já bem avançados, né? Aí um outro senhor do outro lado olhou para eles e fez assim, ei, olha o dia de hoje, tem que ter respeito, não pode fazer isso. Aqueles caras de lá ficaram calados. A gente vai ver que a tradição, ela vai acabando, ela vai morrendo. Eu me lembro quando eu era bem pequeno, né? Uma época dessa, não se podia fazer barulho, tinha que estar quietinho. Sexta-feira, misericórdia, não podia nem chorar. Graças a Deus não podia apanhar, né, também. Mas o sábado era chamado sábado da aleluia, em que o couro comia. Não batia nem na quinta nem na sexta, mas sábado era triplo. Nós precisamos não viver essa reverência romana, mas nós temos que ver uma referência bíblica, que o Senhor é santo e Ele morreu por nós. Nós temos que ter essa consciência anual, que esse dia ele é muito importante para todos nós. Cristo, Ele foi para a cruz em nosso lugar. Às vezes, quando um de nós vai fazer uma cirurgia muito séria, irmão, tal dia eu vou fazer uma cirurgia, ore por mim. E aquele dia vai chegando, a pessoa que vai passar pela cirurgia, ela fica nervosa, ela pede oração, aquele grupo de pessoas mais chegadas começa a orar, e começa a pedir, olha o fulano, a fulana hoje vai fazer uma cirurgia, vamos orar. É aquela tensão, né? Aí acaba a cirurgia, e ocorreu tudo bem, e nós cristãos damos glória a Deus, aleluia, porque correu tudo bem. É ou não é assim? É. Nós fazemos certo ou errado? Fazemos certo, irmãos.
Agora imagine um período como esse, que Jesus ele foi preso no domingo à noite, na sexta-feira ele foi entregue, quinta à noite, ele sofreu de quinta para sexta, não deixaram ele dormir, cuspiram na cara dele, deram soco nele, bateram nele, chicotearam ele. Você imagina aquela dor que Jesus sentiu, com aquele chicote, rasgando a sua carne, o sangue descendo, ele perdendo força. Quem perde sangue, perde força. E Jesus na sexta-feira já fraco, para carregar a minha cruz e para carregar a tua cruz. E além do mais, o pecado de toda uma humanidade passada, uma humanidade presente e uma humanidade futura. Jesus carregou o pecado de todos nós. E ele já fraco, a Bíblia conta que ele cai, que ele não suporta o peso daquela cruz. Como homem, ele estava fraco. Mas como homem, ele não desistiu. Ele não abriu a boca para desistir. Ele foi até o lugar determinado. E não era descida, era subida. Porque realmente ele já havia descido. Agora faltava ele começar a subir em direção ao Pai, de onde ele veio. Ele sobe naquele monte, levando a nossa cruz, e ali por nós ele é crucificado. Prego nas mãos, prego nos pés, e Jesus estava ali sofrendo por mim e por você. Eu já expliquei aqui muitas vezes que a morte de cruz é uma morte terrível. Ninguém até hoje não venceu uma cruz. A cruz é a campeã número 1. Ninguém venceu um embate com ela, nem Jesus venceu, porque Jesus ele foi morrer por mim e por você. Você imagina aquela costa dele como estava? Dilacerada, doendo e muito, e ter que colocar a costa naquela madeira. Daqui a pouco as pernas enfraqueciam, o corpo descia e a costa de Jesus esfregando naquela madeira. Imagine a dor que ele sentia. E o corpo ia descendo, descendo. E quanto mais descia, ele se sufocava porque os braços estavam presos. E ele descia e se sufocava. E quando ele já não aguentava mais, ele fazia força na perna e levantava o corpo e a costa esfregando no madeira. Tudo isso por mim e tudo isso por você, querido. Até que chegou o momento dele deixar o corpo de homem e deu o brado de vitória por mim e por ti. Olhou para o céu e disse: Pai, está feito, está consumado. O que era para me fazer aqui, eu fiz. E vim para a cruz, morri na cruz, vou morrer na cruz. E aqui eu entrego o meu espírito em tuas mãos. E ali Jesus morre. Morre num período de Páscoa. A Páscoa ela pode ser um momento de muita reflexão para mim e para você. Tem que ser um momento de tristeza, mas também um momento de alegria, porque ele ressuscitou, amém, querido? Domingo é o dia que ele ressuscitou, bem cedinho. É como eu já disse, como eu sempre falo aqui, esse é um período hebraico, 3 dias. Não podemos contar no nosso tempo, no nosso período de hora, no nosso cronos. Mas Jesus ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Ele fez o que ele tinha que fazer. É por isso que você está aqui nessa noite. Para dar a ele a tua vida, para dar a ele o teu serviço, para dar a ele a tua força, a tua voz, a tua sabedoria, para dar a ele tudo que você tem de melhor, você dá para o Senhor, porque ele deu tudo que ele tinha por mim e por você. Ele deu a própria vida por nós, amém, querido? Jesus ele morreu num período de Páscoa, em que animais eram mortos, e os judeus sabiam muito bem disso,
que na Páscoa, para os judeus, relembrando a saída do Egito, Deus pediu que o povo matasse um cordeiro. Então, nessa noite eu quero falar desse cordeiro, na visão do apóstolo João. João, ele é o único dos apóstolos que usa esse termo de João o Batista, aquele que batizava, amém? O apóstolo João vai usar uma palavra de João, e ele usa essa palavra 35 vezes, chamando Jesus o Cordeiro de Deus, tanto no seu evangelho, como no livro de Apocalipse. Ele usou muito, para um povo que entendia muito bem qual era o objetivo do Cordeiro, amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Convido a igreja a abrir sua Bíblia e ficar de pé em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João falando de João. João, aquele que batizava, diz o seguinte: e no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Fecha seus olhos, querido. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite. Queremos ouvir a tua voz. Nós precisamos de ti. Precisamos que tu restaure as nossas vidas. Te manifesta nessa noite. Me usa, Senhor. Fala através de mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Fala com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Amém. Quando João Batista, aquele que batizava, ele foi chamado por Deus desde o ventre de sua mãe, justamente para anunciar a chegada do reino de Deus, anunciar a vinda do Messias, do Salvador do mundo. João cresceu, João Batista cresceu, é bom você entender isso, que a Bíblia aqui no Evangelho de João são dois João, um é o apóstolo de Jesus, o pescador, e o outro é João o Batista, o que batizava. E João, ele mesmo clama, mas ele não clama a sua voz, ele não clama a sua palavra, mas ele clama com uma voz que estava dentro dele, quando ele diz, voz que clama no deserto. Ele tinha a voz de Deus dentro dele, ele tinha a voz do Espírito Santo dentro dele, anunciando para Israel que o reino de Deus havia chegado. E o reino chegado era um reino de arrependimento, era um reino de salvação, era um reino que o homem precisava voltar para Deus. Então, quando João, ele vai pregando, ele vai batizando, porque ele sabia que em um determinado momento, Jesus
ia ser manifesto. Aquilo que Deus havia guardado, o mistério de Deus, o segredo de Deus, que Deus veio guardando pelos séculos passados, nesse tempo estava sendo agora revelado. João ainda não conhecia Jesus. E é exatamente naquele momento que ele está ali para batizar, que Jesus ele toma o tempo de Deus, a hora de Deus, a plenitude do tempo, o tempo certo, o momento certo, a hora certa, o tempo exato, o tempo que Deus determinou, que Deus planejou antes da fundação do mundo. Então Jesus se manifesta. Jesus se manifesta no tempo certo, irmãos. Jesus se manifestou para mim num tempo certo. Jesus se manifestou para você num tempo certo. Jesus se manifestará para você num tempo certo. Para muitos, o tempo certo é hoje. Para outros, será outro dia. Mas no tempo certo, ele se manifestará. E quando João ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele está exatamente aplicando em Jesus aquilo que o povo de Israel conhecia. O Cordeiro, o animal do sacrifício. João ele fala da obra redentora de Jesus. Ele fala de uma obra de libertação, ele fala de uma obra de salvação, ele fala de uma obra de regeneração, ele fala de uma obra de chamamento. Jesus é o sacrifício perfeito que Deus apresenta à humanidade. Jesus é o sacrifício definitivo para a humanidade. Jesus é o sacrifício perfeito porque não havia ninguém melhor do que Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus é o sacrifício definitivo de Deus porque após Jesus ninguém mais precisa morrer por ninguém para ser salvo e ir para o céu. Então Jesus ele é tudo aquilo que Deus tinha para expiação dos nossos pecados. Por que expiação? Para o pagamento. O pecado cobra ou não cobra uma dívida? Sim ou não? Sim. Romanos 3, 26 diz que o salário do pecado é a morte. Então todo mundo que peca merece morrer. Então para o pecado existe um pagamento. Agora, para pagar o pecado, tinha que ser o quê? Perfeito. Quem aqui entre nós está completamente perfeito para morrer por si mesmo e ir para o céu? Ninguém, irmãos. Nenhum de nós. Deus ele olhou, Deus ele procura o justo na terra. Jesus ele já veio com essa missão antes da fundação do mundo. É por isso que João olha para Jesus e disse assim, olha, esse aí. Olhe para ele, esse que está vindo aí, olha, esse mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que vai pagar os nossos pecados na cruz, irmãos. O pecado, ele cobrava sangue, ele cobrava vida. Para que nós fôssemos libertos do pecado, nós tínhamos que pagar com a nossa vida. Mas nós não éramos capazes. Mas Jesus era capaz. E quando João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, ele chama a atenção de todos que estavam ali. Ele chama a atenção de uma nação. Ele chama a atenção de um povo para olhar para Jesus, para que possa entender o sacrifício que Cristo ia fazer. Quando nós falamos de sacrifício, nós vamos ver que Deus ele estabelece para Israel, lá com Moisés, leis. Só que tudo isso não começa com Moisés. João Batista, quando ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele começa a levar a nação de Israel ao entendimento.
Que tudo isso vai começar, nós podemos dizer, lá em Gênesis 4, com Abel. A Bíblia diz que Abel vai oferecer para Deus o seu melhor sacrifício e leva do seu rebanho de ovelhas. Leva um cordeiro. Tem crente que até hoje não entende essa relação dessa família de ovelha, cordeiro e carneiro. Tudo é só uma família. Jesus não foi chamado de carneiro. Jesus não foi chamado de ovelha. Ele foi chamado de cordeiro. O que é um cordeiro? Alguém sabe me dizer o que é um cordeiro? O cordeiro é o filho do carneiro com a ovelha. Jesus era quem? O Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele era o cordeiro. Ele era comparado a um animal jovem, sadio, forte, para que fosse oferecido ao Senhor. Nós somos chamados de ovelhas. Nós somos chamados de noivas. Amém, querido? Quando a história narra um pouco mais à frente, depois de Abel, já quase 2000 anos depois, porque de Adão até mais ou menos a Abraão, vai dar uns 2000 anos. E de Abraão até esse período de Jesus, são mais 2000 anos de história. Então, quando nós vamos contar mais ou menos de Moisés para cá, já com a lei estabelecida, já apresentando o cordeiro, já apresentando a Páscoa, já são quase 3000 anos de festa que Israel comemora a sua libertação do Egito. Quando chega a vez de Abraão, Deus ele pede para Abraão o sacrifício do seu filho. Mas eu pergunto para vocês, quem ia morrer no lugar daquele ser humano? Ele mesmo ou um animal? O animal, irmãos. E a Bíblia diz que Deus coloca ali para ser sacrificado quem? Um carneiro. Já um cordeiro adulto. Já mostrando que ali o próprio Cristo, em uma fase adulta, ele estava pronto para morrer pelos nossos pecados. Foi por isso que Isaac não morreu. Alguém morreu no lugar de Isaac. Quem foi que morreu no lugar de Isaac? Aquele carneiro. Aquele carneiro, ele era um símbolo, ele era uma sombra, ele era um tipo de Jesus, ele representava Jesus. Muitos símbolos do Antigo Testamento representam Jesus. Então Jesus, ele é o antítipo, ele é antes desses tipos, ele já existia antes de tudo isso, mas tudo isso era uma maneira que Deus representava Jesus, falando que Jesus viria a esse mundo, e Cristo veio. E quando nós olhamos cada sacrifício que Deus vai pedindo para a nação, até chegar agora em Moisés, e já em Moisés a história nasce, a história é escrita. Deus estabelece através de Moisés leis, estatutos, mandamentos, para que a partir daquele momento pudesse ser estabelecido, para colocar Israel agora no caminho certo do Senhor, através da palavra de Deus. Deus queria que Israel caminhasse através da sua palavra, não mais caminhasse sozinho, não mais caminhasse na sua vontade. Nós, irmãos, somos a mesma coisa. Nós não caminhamos através da nossa palavra, nós caminhamos através da palavra de Deus. Nós não caminhamos através dos nossos pensamentos, nós caminhamos através do pensamento do Senhor. Tudo que Deus pensa de bom para nós está escrito aqui. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim da Bíblia. A palavra diz que ele morreu antes da fundação do mundo. Eu já citei aqui no culto passado, que quando Adão e Eva pecaram, o que Deus usou para fazer uma roupa para ele? A Bíblia diz que Deus sacrificou um animal.
e ali fez uma roupa para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Que animal era esse? Um cordeiro. E quem era esse animal que a Bíblia ali diz apenas que era um animal? Hein? Era Jesus. Já mostrando que ele, desde a fundação do mundo, ele morreu para cobrir a nossa nudez, ou seja, para perdoar os nossos pecados. Com Moisés, Deus começa a estabelecer as leis, os estatutos. Então Deus ele vai criar, ele cria ali normas para que Israel camine. E naquele momento ali em Êxodo 12, quando antes da praga, da 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, já que Jesus ele veio para nos dar vida, amém? E vida em abundância. Jesus ele veio para morrer em nosso lugar. Ele não quer que nenhum de nós morra e vá para o inferno. Ele quer que a gente morra dessa terra, mas viva para o Senhor e vá para o céu. É interessante, né? Êxodo 19 também, que quando Deus ele prepara a sua manifestação para a nação de Israel, Deus queria descer, Deus queria falar com o seu povo. E ali no Monte Sinai, no Monte Horebe, lá no Egito, Deus ele começa a manifestar a sua glória e o seu poder naquele monte. Os anjos tocam trombetas, raios, trovões, relâmpagos, fogo, tudo em cima daquela montanha, mostrando o poder, a santidade, a glória, a majestade de Deus para que um homem, para que uma nação, para que um povo, o povo de Israel pudesse ver a Deus e pudesse falar com Deus pessoalmente. Mas aquele texto de Êxodo 19 deixa bem claro que nós temos medo de nos aproximar de Deus. Quando a nação de Israel ela vê tudo aquilo, ela corre, ela sai de perto do monte e entram para a sua cabana. E ali chama Moisés, diz: Moisés, fala tu conosco que nós ouviremos. Parece que é mais importante um homem falar conosco do que Deus falar conosco. Irmãos, a mensagem pregada na igreja, ela é muito boa, mas é excelente quando você lê a palavra do Senhor e encontra Deus falando contigo. Não permita somente que um homem te traga a mensagem de Deus, mas permita que Deus ele fala com você. E a nação de Israel diz: fala tu conosco, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Mas Deus quer que a gente morra essa vida pecaminosa, sim ou não? Sim, irmãos. A nossa vida pecaminosa precisa morrer. Lá em João 5:25 diz que naquele dia, quando o Senhor chamar, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Exatamente. Quando nós estamos mortos para os nossos pecados, para os nossos delitos, para as nossas ofensas, então nós estamos vivos para o Senhor. E assim nós vamos ouvir a voz do Senhor. Ninguém que vive para si, ninguém que vive para o seu pecado vai conseguir ouvir a voz do Senhor. É necessário que a gente morra. É necessário que a gente morra a nossa vida e viva e nasça de novo. Morra carnalmente e nasça do Espírito Santo do Senhor. É a mesma palavra que o Senhor falou para Nicodemos. Amém, querido? É necessário que o homem nasça de novo. Para o homem nascer de novo, o homem velho tem que morrer. O homem novo tem que nascer. E é muito importante, voltando aqui, que quando Deus estabelece ali no Egito para Moisés, diz: olha Moisés, essa noite o anjo da morte vai passar. E a palavra Páscoa, ela vem do hebraico e quer dizer Pessá. Vai passar, isso quer dizer Páscoa, passará.
passagem. O anjo da morte vai passar por cima da sua casa, da casa dos hebreus. Mas para que isso aconteça, mate um cordeiro. Um cordeiro tinha que ser morto. E o sangue daquele cordeiro tinha que passar nos umbrais e nas vergas da porta. Tinha que ter a marca do cordeiro, o sangue do cordeiro ali. Mais uma vez o cordeiro foi apresentado para Israel, para que eles não morressem. E no dia seguinte, naquela mesma noite, o anjo da morte passaria ali e mataria todos os primogênitos, onde não tivesse o sangue na porta. Israel foi livre, sabe por quê? Havia o sangue do cordeiro na sua casa. Diga-se comigo, toque em você, essa casa é a casa de Deus. Aqui tem o sangue do cordeiro. O anjo da morte não passará aqui. Amém, queridos? Em você tem o sangue de Cristo. Em você tem o sangue do cordeiro. Quando João ele olha para Jesus e aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, como o Cordeiro da Páscoa, como aquele que ia se sacrificar por mim e por você, Israel tomou um susto com aquela mensagem, porque ela já conhecia a mensagem. E outro texto profético também, sobre o Cordeiro da Páscoa, lá com Moisés, antes da saída do Egito, acontece também com Jesus, sendo sacrificado exatamente na festa da Páscoa, em que o judeu estava comemorando a Páscoa, a sua libertação do Egito. Ele estava comemorando que o anjo da morte não passou por cima das casas dos judeus, dos hebreus ali. Então eles comemoravam isso. E foi exatamente nesse período que o Cordeiro de Deus também seria sacrificado. Assim como lá no Egito com Moisés, o Senhor disse, olha, vocês comam um cordeiro, pega um cordeiro para o tamanho da família, tem que comer todo, não pode sobrar nada. Se por um acaso você pegar um cordeiro e você ver que esse cordeiro, ele é muito grande para você, então convide a família mais próxima de você, para que o número de pessoas dê exatamente para comer aquele cordeiro. Coma ele assado. Não quebre os ossos. Que palavra, irmãos. Tudo isso se cumpriu na vida de Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 33, que quando os soldados foram até Jesus, eles foram até ali, porque 6 horas estava chegando, e era necessário tirar aqueles corpos, aqueles homens da cruz, e para aqueles homens morressem muito mais rápido, por asfixia, o que era que tinha que fazer? Quebrar as pernas, irmãos, porque eram as pernas o último esforço daquele corpo para se manter vivo. O homem preso na mão, o corpo descia. Quando descia, ele era asfixiado. O ar já não passava. Ele morria na agonia. Além de perder o sangue, além de ele estar sem força, ele morria asfixiado. Quem já se asfixiou aí? É terrível, né? Você ficar sem ar. Um soco na costa. Quando os soldados foram lá, olharam o primeiro ladrão, ainda estava vivo. Foram lá, com um porrete de madeira. Pá! Já pensou, irmão? A dor. Quebraram a perna daquele homem. Quebraram a perna do outro homem. Aqueles homens morreram asfixiados. Quando chegaram em Jesus para quebrar a perna de Jesus, mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Adiante.
Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Vai para o versículo 36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. A palavra de Deus havia falado que Jesus não ia ter os seus ossos quebrados. A palavra profética de Êxodo 12, que o cordeiro que seria servido no jantar, era um jantar. E nesse jantar, o cordeiro não poderia ter os ossos quebrados. A mesma coisa em Números 9:12, vai falar disso também. Que os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. Era a palavra profética. Então aquele cordeiro da Páscoa lá no Egito, que foi morto, ele simbolizava Jesus. Jesus sempre morreu por aqueles que creram nele. Porque Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo. No período que nós estamos vivendo de Páscoa, creia, Jesus morreu antes de você o aceitar. Que a Bíblia nos ensina isso, que ele morreu nós sendo ainda pecadores. E a palavra do Senhor diz, volta lá, lá de novo, em João 36. Por isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então o soldado, quando chegou para quebrar a perna de Jesus, ele não conseguiu quebrar a perna de Jesus. Ano passado, em 2021, a Páscoa judaica foi celebrada no dia 27 e 28 de março. E esse ano de 2022 deu exatamente com a Páscoa cristã. Então a Páscoa judaica ela tem uma data, a Páscoa cristã ela tem outra data, mas às vezes elas, como é um calendário solar, então a Páscoa ela vai bater nisso daí, às vezes na mesma data. Então na sexta-feira o judeu começou a Páscoa lá em um jantar. E nesse jantar, irmãos, os judeus que comemoram, nem todos os judeus mais comemoram a Páscoa, como eu falei aqui no início. Nem todo cristão não está mais nem aí para isso. Nem todo cristão não quer mais saber de Cristo, nós sabemos disso, que isso é uma verdade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, porque Cristo não está mais no seu coração. O Espírito Santo está ali lutando no espírito do homem para trazer a mensagem de Deus ao seu coração, à sua alma, mas não tem conseguido. Muitos só servem ao Senhor, é apenas nominal. Nós precisamos mudar isso das nossas vidas. Então, esse ano o judeu ele comemorou também a Páscoa, no dia 15 e no dia 16, com um jantar. E olha só para você entender, que quando os judeus ele faz esse jantar, ele reúne a família, como eu já falei, para celebrar o quê? O judeu? A saída do Egito. Isso é o judeu. Então ele comemora a saída do Egito. É muito importante para o judeu isso. Ele faz uma festa maravilhosa. E nós cristãos comemoramos o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. Nós precisamos fazer uma festa maravilhosa. Nós precisamos mudar o nosso calendário para 2023. Precisamos fazer festa, comemorando esse dia muito especial. Amém, querido? Vamos rever todo o calendário de 2023 e fazer atividades nessa igreja para a honra e para a glória do nome do Senhor. O judeu, ele usa o pão sem fermento, o matzá. Matzá é esse pão sem o fermento, porque o fermento, irmão, para alguns simboliza o que? As coisas do mundo. Quando Deus disse, olha, sai do Egito correndo e leve a massa, nem permita que ela seja fermentada, ou seja, saiu às pressas. Então o fermento também, nesse caso de comer um pão sem fermento, o matzá, ele representa isso, sai correndo, não tem tempo para nada, não deixa fermentar, é um pãozinho fino, só com trigo, água e sal. Então tem esse pão lá.
E hoje se chama-se até pão árabe. Muitos chamam de pão árabe, para esse pãozinho sem fermento, mas não tem nada de árabe não, querido. O povo da Arábia ainda nem existia. Amém? Quando esse pão Deus já existia na terra. O pão sem fermento. E também eles usam o vinho sem fermento. Nada de fermento se utilizará na festa da Páscoa. Nada com fermento. Para mostrar a saída, a rapidez, e que a partir daquele momento eles não têm nada mais com o Egito, nada com o mundo, tudo agora é com Deus. Também tem a zeroá. Zeroá é uma carne assada, que simboliza o cordeiro. Alguns judeus estão assando até frango para simbolizar o cordeiro. Outros assam realmente o cordeiro na noite de Páscoa para comer. Também tem a martir. É uma raiz amarga que simboliza o sofrimento. E a carne assada, né, ela vai simbolizar o quê? O sacrifício de Cristo aqui. O que nós trazemos nesse dia em nossa mente para ver que Cristo realmente ele morreu por nós. Ele foi aquele cordeiro que foi morto. Aquele cordeiro puro, imaculado, sem mancha, sem pecado. Que morreu lá no Egito, para que o anjo da morte não entrasse na casa dos judeus. E representa para nós hoje a morte de Cristo no Calvário. Páscoa é isso, irmão. É o Cordeiro de Deus, é Jesus que tira o pecado do mundo. Quando João ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, o povo de Israel olha, alguns entendem, outros estranham, alguns não aceitam essa comparação, mas ainda no Antigo Testamento, Isaías, lá no capítulo 53, ele vai falar do sofrimento desse cordeiro. É exatamente uma palavra profética muito grande. É a mesma palavra que aquele eunuco vai lendo no deserto, que o Espírito Santo diz para Filipe, corre e ensina para ele. Isaías 53. Aleluia, Jesus. Vai lá no versículo 10. Todavia ao Senhor, a Deus, agradou moê-lo, fazer o cordeiro sofrer. Fazendo enfermar, sofreu por mim e por você. Você imagina quantas chicotadas Jesus levou? 40? 80? 120? Quando sua alma se puser por expiação do pecado, pagamento do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo, profetizado pelo profeta Isaías, falando exatamente do Cordeiro de Deus. Isaías aí vai profetizar detalhadamente o sofrimento que Jesus ia passar. Você imagina aí? Você já parou para imaginar quando pegaram Jesus naquela quinta noite? Quando Jesus, o que ele passou aquela madrugada toda, por mim e por você, ele não foi colocado numa cela para descansar, para no outro dia ser julgado, não, querido. Ele foi consumido a noite toda. Ele foi espancado a noite toda. Ele foi negado a noite toda. Pedro negou Jesus naquela noite. Quantos de nós, irmãos, em algum momento das nossas vidas estamos negando o Cordeiro de Deus que morreu para tirar os nossos pecados? Nós temos que entender que a morte de Cristo foi exatamente tudo aquilo que Deus preparou
para que eu e você não somente estivesse aqui nessa noite, mas que nós pudéssemos ter vida eterna com Ele, amém? Irmãos, se as bênçãos do Senhor, se tem uma condição, amém? Se as bênçãos do Senhor sobre a morte de Jesus fosse somente a vida eterna, já vale a pena aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Vale ou não vale? Vale. Se você passar a sua vida toda, é isso que eu estou querendo dizer, em sofrimento, em aflição, em angústia, mas no final da sua vida, você for para o céu para viver eternamente com Ele, vale a pena ou não vale? Vale. Ô irmão, o sofrimento presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Amém? Se você está passando momentos difíceis hoje, se alegre, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quando nós lemos a Apocalipse de João, ele deixa bem claro que quem vai abrir o livro, quem vai quebrar o seu selo, ei, fique calmo, que o Cordeiro morreu e ressuscitou, é ele que vai abrir o livro. Amém, querido? Ele vai abrir o livro. E o teu nome, não importa se você está vivendo uma vida difícil, mas o teu nome, por ter aceitado a Jesus, por ter entregue a tua vida ao Cordeiro de Deus, que tirou o teu pecado, o teu nome está aí nesse livro. E um dia, toda angústia, todo sofrimento vai acabar. Mas se você é um crente bem-aventurado, que não passa sofrimento, está vivendo bem, dá glória a Deus muito mais ainda, irmãos. Amém? Dá glória muito mais ainda. Porque tudo que você tem aqui, que você usufrui, usufrua para a glória do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, fala disso, né? Vê se é isso mesmo. Se não for isso, é quase isso. Segunda Coríntios. Não tem? Amém. Deixa para lá então. Palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou tentar aqui de novo. Capítulo 5, versículo 32. Se não for isso, é quase isso. Está bem, não tem? Oh Deus. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Amém, querido? Tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Está bem que seja para a glória de Deus. Primeiro 10:31, né? Eu falei 32, né? Portanto, se você come, e come bem, hein? Eu olho para esses irmãos daqui, é todo mundo rosado, fortinho. Olha aí o rostinho. Quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, não importa o que você faça, não importa o bem que Deus te concedeu, dê glória a Deus, irmãos. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quando nós entendemos que Cristo morreu por nós, não confunda uma coisa muito importante, quero concluir agora, o tempo já foi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem pessoas que pregam
que o pecado do mundo já foi tirado porque Jesus morreu pelo mundo. Não é isso não. A Bíblia não está dizendo que Jesus morreu e já levou o pecado de todo mundo. Não. Vou ler só aqui dois textos só, João 1,12. É assim que funciona. Quando Cristo morre por nós, quando Cristo morre por alguém para tirar o pecado, tem que estar dentro da palavra. Mas a todos quanto o receberam, ou seja, quer que os pecados sejam perdoados, tem que receber a Jesus. Todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui, ó, aos que crê, tem que crer. E quando crê, aceita. Todos têm que crer no nome do Senhor Jesus. Vai lá no outro versículo 13. Deixa eu ver mais um. Os quais, aí ó, o novo nascimento. Esse é o novo nascimento. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse é o novo nascimento. Tem que nascer de novo, para que a morte do Cordeiro se cumpra na vida, para que os pecados sejam perdoados. Tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. João 10:11. João capítulo 10, versículo 11. E aqui eu termino. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Nós somos cordeiro ou carneiro? Somos o quê? Ovelhas. Somos ovelhas. Cristo é o noivo, nós somos a noiva. Cristo é o cordeiro, o macho, o cabeça. Nós somos membro desse corpo. Mais dois versículos, 27 e 28 de João 10. E aqui eu termino. Vou tirar até o óculos. As minhas ovelhas. As ovelhas desse pastor, do sumo pastor, as ovelhas de Jesus. É isso que ele está falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quem você está seguindo? Versículo 28. E dou-lhe a vida eterna. Se você já aceitou a Jesus, se você crê que o Cordeiro de Deus é Jesus, que tira o pecado do mundo, e o aceitou como Senhor e Salvador, e vive como servo do Senhor, como ovelha do Senhor, você tem vida eterna. E nunca, jamais hão de perecer. A morte, ninguém está perecendo, pelo contrário. Eu já fiz aqui a analogia, do nascimento de uma criança. Ela sai de um mundo aquático durante 9 meses de vida para uma nova vida. Imagine que é uma criatura toda a sua vida. Quanto é o tempo? 9 meses. Toda a sua vida no mundo aquático. De repente ela sai para o mundo físico. Ela sofre ou não sofre? Sofre. Até ela se acostumar. Então, para nós irmos para o outro mundo, para o reino de Deus, é necessário abandonar o mundo físico. É necessário deixar o mundo físico para entrar no mundo espiritual. É por isso que muitos de nós têm medo da morte. Ai, pastor, eu não tenho medo da morte. Tem sim, irmão. Eu tenho. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem é a ovelha do Senhor, jamais alguém vai te tirar da presença dele enquanto você for ovelha, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Igreja, fique de pé.